Pessoal, em todo editorial, eu começo aqui primeiro explicando sobre o que eu vou falar, para depois entrar nas matérias. Esse aqui não. Esse eu já vou direto na matéria, porque tem tanta coisa acontecendo, tá tão bombástico esse editorial que eu não posso perder tempo aqui. Então, inscreva-se no canal, curta, compartilha. Não esquece de visitar a nossa biblioteca digital, que está aí com vários livros bons para você seguir. Recomendo demais Espiritualidade e Prosperidade. Esse livro tá top demais. Você vai alinhar fé, propósito e sucesso financeiro. E vamos de matéria. Porque hoje, né? E outra, senta, que é uma bomba atrás da outra. Senta, pega a cadeirinha, pega a pipoca, que a novela tá em todo vapor. Inclusive, o Donald Trump tá de olho no Alexandre de Moraes. A gente vai trazer isso aqui para vocês, tá bom? Bora lá, vamos começar com essa bomba aqui. Tá certo isso, Arnaldo? Responde para mim. O ministro do STF querendo ser presidente da República? Olha só essa matéria do Anselmo Góes, do Globo. Olha que loucura. A estrela sobe. Flávio Dino e a possibilidade de ser o nome da esquerda para disputar a presidência da República. Recentes intervenções do ministro Flávio Dino no julgamento dos golpistas do STF fizeram subir sua cotação como eventual nome da esquerda para disputar a presidência em 2026 em alguns nichos políticos. Literalmente, na falta do Lula, o Dino quer concorrer. E aí, meu amigo, imagina a artilharia que o Supremo e o TSE vão utilizar querendo o Flávio Dino como presidente. Meu irmão, se isso acontecer, fuja enquanto é tempo. Presta atenção. O Flávio Dino tá ganhando estrela, né, no julgamento do golpe. Vem cá, não era o Flávio Dino que era o ministro da Justiça? Não era o Flávio Dino que acompanhou os fatos lá na época? Não era o Flávio Dino o caso das câmeras que desapareceram? Não era o Flávio Dino que teve muitos questionamentos, inclusive convocações para comparecer como ministro da Justiça no inquérito, né, na CPI dos atos do dia 8 de janeiro? Poderia ele estar julgando esse processo? Ele é imparcial? Não é o ministro Flávio Dino que falou que o Bolsonaro é o próprio demônio? Pois é. É o Brasil de hoje. E aí, militares não podem concorrer a nenhum cargo político mais. Mas um ministro do STF tentando concorrer? Tá. É assim, meio insano isso aqui. Mas no Brasil tupiniquim que nós vemos hoje, há a possibilidade, olha só, até dele se afastar do STF para poder concorrer. E se não ganhar, volta. Cara, o Brasil hoje, né, já não tem mais jeito, né? Fuja, o piloto sumiu. Vamos lá. Outra matéria importante que eu quero trazer para vocês. Rachadinha de Janones. Deltan pede que PGR cancele o acordo com o deputado. O Deltan Dallagnol fez duras críticas, entrou com um pedido na Procuradoria-Geral da República pedindo o cancelamento, né? Ele fala que fere até o princípio da moralidade esse acordo que a PGR fez. Olha só o que ele escreveu. Abre aspas, fala do Deltan, tá? O criminoso e mentiroso Janones, depois de confessar a rachadinha em um acordo com a PGR, fez um vídeo uma semana depois dizendo que não confessou crime nenhum. Como a confissão do crime é requisito legal para o acordo, isso significa que Janones mentiu para a PGR e para o ministro Fux e, portanto, não precisa de acordo algum. Por isso, pedimos à PGR que cancelasse o acordo de Janones e retomasse o processo contra ele, com o oferecimento da denúncia e abertura da ação penal. Janones na cadeia, sem anistia para rachador, confesso. Olha só isso aqui. O Deltan Dallagnol, ele argumenta o seguinte: um dos requisitos é você confessar que você reconhece, está arrependido e quer reparar o dano que você causou. E o Janones, perante o PGR, falou: não, eu reconheço. Fora disso, depois ele fez um vídeo falando: não, eu não reconheci nada. Ou seja, ele violou uma das cláusulas do acordo de não persecução penal. Ele violou a cláusula ele falou uma coisa para o Procurador-Geral da República: não, eu reconheço os fatos narrados na inicial. E depois fez um vídeo com repercussão nacional, né, que deu muita repercussão, dizendo que não, que o PGR está mentindo. Você entende o tamanho, né, desse problema aqui? Se o Brasil fosse uma república séria e não uma república das bananas, o argumento do Deltan Dallagnol tem muito, mas muito fundamento.
Tá? Agora, outro ponto que a gente precisa falar, usando ainda o próprio Deltan Dallagnol, julgamento do Bolsonaro na mira dos Estados Unidos. Achei interessante o posicionamento dele aqui, e é verdade, tem 3 processos em específico que os Estados Unidos estão com uma lupa observando o que está rolando no Brasil. Dá uma olhada nisso. O julgamento do Bolsonaro está na mira dos Estados Unidos. O STF, gente, já estava sendo monitorado pelos americanos por causa dos abusos contra a liberdade de expressão. Mas agora, os Estados Unidos eles estão de olho, analisando com lupa 3 julgamentos do Supremo, e o último tem a ver com o destino do Bolsonaro. Acompanha aqui que eu vou te explicar. Ó. Segundo revelou uma matéria do Paulo Capelli do Metrópolis, o governo do Donald Trump ele dedica uma especial atenção a 3 julgamentos do Brasil que tramitam lá no STF. O primeiro é aquele que mira os usuários das redes sociais e as plataformas como o X do Elon Musk. Isso acontece por quê? Porque o Musk é o homem de confiança do presidente americano. E mais, o inquérito ele pode gerar aqui uma acusação e até, no limite, uma ordem de prisão contra o americano. E as ações de censura do Moraes também afetam diretamente a própria empresa ligada ao presidente Trump, a Trump Media, que funciona na plataforma da Rumble, que sofreu obstáculos para sua operação por conta de decisões do Moraes. Em razão disso, a Trump Media moveu até um processo contra o Moraes lá nos Estados Unidos e conseguiu uma decisão favorável. O segundo julgamento observado aí com lupa pelo Trump é o que vai definir se as redes sociais vão poder ser responsabilizadas por conteúdos postados pelos seus usuários. É a tal da regulamentação das redes que o STF quer tirar a forceps. Ele quer fazer atropelando o Congresso. O STF já sinalizou que vai aumentar a responsabilização das redes e o impacto disso nas plataformas, na liberdade de expressão vai ser enorme. Os americanos, eles sabem que isso aumenta a autocensura, que isso dificulta muito o negócio das redes sociais e isso prejudica a liberdade de expressão. E o terceiro e último julgamento que os americanos estão de olho é justamente o julgamento do Bolsonaro, gente. O STF ele transformou o presidente Bolsonaro em réu, vocês acompanharam, e o Trump acompanha agora cada detalhe disso por uma questão diplomática e de alinhamento. Aliado do ex-presidente, ele avalia que existe uma perseguição política à direita no Brasil, e ele está certo. Então, gente, como vocês veem, a vida do Moraes, dos ministros do STF, não tá tão fácil quanto parece. Porque o presidente mais poderoso do mundo tá de olho em cada passo que eles dão. Para você assistir a análise completa desse caso, confere o meu vídeo completo no canal, no YouTube. E se você gostou do conteúdo, segue a minha rede para você receber todas as atualizações. E conta para mim aí nos comentários o que você achou de ver o STF na mira dos Estados Unidos. O julgamento... Eu não tirei esse trecho final para dar créditos, né? Do Deltan Dallagnol, tem um canal do YouTube também, tá? É público e conhecido aí quem é o Deltan Dallagnol. E sim, tá? Esses julgamentos estão sendo acompanhados como lupa, tá? Com lupa por parte do governo americano em relação às decisões do ministro Alexandre de Moraes. Não é à toa que a lei Magnitsky pode ser aplicada. Então, não há dúvidas alguma que há um temor de que ações do governo norte-americano sejam tomadas contra o Brasil, nesse caso aqui, né, do julgamento do Bolsonaro. Então, assim, eles podem até julgar, mas eu não tenho dúvidas que o STF tem medo do resultado. Eles sabem o que eles querem. Eles querem Bolsonaro condenado, jogado na cadeia com a chave, jogado no lixo. É isso que eles querem. Mas eles têm temor de qual será a reação internacional a partir dessa missão dada e missão cumprida. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui acompanhando essa doideira que virou o caso da Débora, né? O caso da Débora gerou repercussão e muito. É a primeira vez que a opinião pública se vira contra, né, o Supremo Tribunal Federal de tal maneira. Olha só, a matéria da Folha de São Paulo. A revisão do Fux, ministro do STF, que ganhou uma grande repercussão e apoio, né, por grande parte da população brasileira, sobre a pena, busca identificar se a mulher que pichou a estátua invadiu o STF. Porque num vídeo que circulou da Débora, ela foi clara, ela não entrou nem dentro dos prédios. E aí é um divisor de águas. Porque cabe ao Ministério Público provar se ela entrou dentro dos prédios ou não, e não ao Supremo Tribunal Federal. E em momento algum, a PGE conseguiu comprovar isso. Tanto é que o antagonista repercutiu, a Folha de São Paulo, ela falou: eu não entrei em nenhum prédio, diz Débora dos Santos sobre 8 de janeiro. A declaração da cabeleireira em audiência contrasta com o que disse o Alexandre de Moraes, que acusa de ter invadido os prédios. Se isso aqui comprovar, vai jogar no ministro do Supremo Alexandre de Moraes a pecha de mentiroso para condenar algozes políticos, inimigos políticos. E aí, agora, o Fux,
que entrou nessa briga, eu percebo que ele quer desmoralizar o ministro Alexandre de Moraes aqui. Porque se ele quer identificar se a Débora entrou e se ela realmente não entrou, quem vai sair por mentiroso nessa história é o ministro Alexandre de Moraes. E a coisa ganhou tanta repercussão, mas tanta repercussão, que até o Augusto Cury, né, um dos autores mais lidos do mundo, e ele que é respeitado no mundo inteiro, fez um vídeo enfático na defesa da Débora Rodrigues. Olha só isso aqui, meu irmão, o tanto que isso aqui está dando repercussão. Sou político, mas como psiquiatra mais lido no mundo, na atualidade, eu venho suplicar ao STF em favor de uma mãe, Débora Rodrigues, que tem 2 filhos. Débora está sendo julgada e pode pegar 14 anos de prisão. Veja que ele fala abertamente, eu venho suplicar em favor de uma mãe, né? E aqui ele não coloca questões políticas, ele coloca questões humanitárias. Lembra o que o Fux disse, embaixo da toga tem que ter o coração de um homem. A cada dia que os seus filhos ficam longe da mãe, eles choram e se angustiam, e registra-se no córtex cerebral janelas ou arquivos mentais traumáticos que podem encarcerar o território da emoção. Isso pode produzir sequelas inenarráveis no processo de formação da personalidade. Ela errou e é inquestionável, mas na minha opinião, uma pessoa que impunha um batom para pichar uma estátua não pode pretender derrubar uma democracia, pois se fosse assim, todas as ditaduras do mundo cairiam rapidamente. Eu já dei muitas conferências gratuitas sobre gestão da emoção para a Associação de Magistrados do Brasil, para o Ministério Público, para a Polícia Federal, para o STJ, inclusive para o STF. Eu tenho muito respeito pela justiça do país. E eu sou um profissional do diálogo e sei que os membros do STF têm notável saber jurídico. Por isso, reitero, peço respeitosamente a todos os membros da Suprema Corte que revejam a dosimetria da pena de Débora. É incompreensível que uma pessoa que tem porte ilegal de armas receba até 5 anos de prisão e uma pessoa que impunha um batom possa receber 14 anos de prisão, embora em circunstâncias reprováveis. E aproveito para pedir também a revisão da dosimetria para todos que não têm histórico de violência e são primários e que estão encarcerados pelos atos repugnantes e também reprováveis de 8 de janeiro, mas que não eram os mentores deste ato. Em destaque, as mulheres. A justiça tem de ser cega, mas também tem de ter coração. A justiça tem de ter um olhar social. Nossa, vocês viram isso, né? Que isso. Agora, ele falou num ponto aqui muito importante, mas muito importante mesmo. Em especial, a defesa das mulheres. Tá na hora de alguém imparcial, tá? E aqui eu não tô falando da Michele Bolsonaro, aqui eu não tô falando da Damares, que é político, que tem um posicionamento político. Alguém imparcial, como por exemplo, a Glória Pérez, poderia sair em defesa das mulheres e do caso Débora. Eu tenho certeza que a Glória Pérez, como uma pessoa sensata, que já foi vítima do que é um criminoso, saberia identificar a diferença entre um verdadeiro criminoso e quem não é criminoso. Então, assim, eu faço até um levantamento. Que tal as mulheres, né? Mulheres de peso, mulheres de fibra, saírem em defesa da Débora agora, né? Era interessante que isso acontecesse. O Augusto Cury tá de parabéns pela sua coragem, né? No que ele expôs aqui. Tá? Parabéns, mas parabéns, sabendo o risco de ser cancelado por essa esquerda, mas ainda precisamos de pessoas sensatas, como Augusto Cury. Vamos lá, pessoal. Partindo para um próximo assunto aqui. Essa matéria ainda está dando repercussão. A nova arma de Moraes para pressionar Kassab contra a anistia do 8 de janeiro. A eleição para o Senado de 2026 está sendo decidida agora, mas não no voto, no STF. O objetivo aqui é claro, retirar o apoio do PSD à anistia. Mas basta os pré-candidatos pontuarem na pesquisa que o STF vem com a marreta, digo, caneta. É claro, não vai surgir um defensor da democracia para reclamar.
é aquele ditado, né? Prego que se destaca, leva a martelada. Carol Esponza que escreveu isso aqui. E sabe, tá dando muita repercussão. O Planalto, o governo, aposta que a pressão do STF vai garantir que a anistia não aconteça. Se a anistia ganhar força, e vai ganhar força, o Augusto Cury acabou de provar pra gente, vai mostrar que o governo Lula é autoritário, que o STF age de forma desarrazoada e de forma desmedida. O que vai pegar alguém que já não tem um apelo da população e vai diminuir ainda mais o seu apelo. Ou seja, começou um movimento grande e para além de Bolsonaro. Aqui, vou levar pedrada, mas tá tudo bem. O Bolsonaro tinha que recuar. O Bolsonaro deveria deixar figuras, né, como Augusto Cury e outras, não do bolsonarismo como um todo, entoarem esse cântico pela anistia. Isso acontecendo, né? Isso acontecendo, fortalecerá pessoas como o próprio Kassab a ganhar protagonismo. E nessa hora, como disse a Bárbara, desculpa aí, mas a gente não pode escolher aliado, né? Então, é trazer o Caiado para entoar esse canto. O Caiado tá sendo omisso. Eu ia falar que tá se acovardando, mas eu vou falar. Tá sendo omisso em não levantar a bandeira da anistia como deveria. Fala que não existe um autoritarismo do STF. Fala isso pro Augusto Cury, Caiado, né? E aí, os governadores têm que entoar esse cântico agora da anistia, né? Mostrando que o jogo é bem mais pesado do que se possa imaginar. Cadê o Ratinho Júnior? Cadê o próprio Eduardo Leite? Eduardo Leite, você está concordando com o que está acontecendo? É sério? Então eu acho que o jogo agora precisa ter uma nova visão, né? Precisa ter novos players nesse jogo, tá certo? E vamos esperar ainda a reação do próprio Kassab, né? Pessoal, olha, segundo uma matéria do Poder 360, o ministro Alexandre de Moraes ele deveria incluir uma nova pessoa no inquérito das fake news. A gente questiona muito esse inquérito das fake news, que na minha visão é um inquérito arbitrário, nascido lá, né, em 2019, mas uma nova figura, segundo a matéria do Poder 360, deveria ser inclusa, né, dentro desse inquérito das fake news. E já é comum, né? Porque no caso do inquérito do golpe, o Bolsonaro está sendo acusado pelo Alexandre de Moraes, que é o juiz, mas também é o acusador, mas também é vítima, porque o Bolsonaro queria matar o Alexandre de Moraes. E aí, no inquérito das fake news, o Moraes poderia julgar ele mesmo também. Trump não defendeu eleições e urnas do Brasil, como dito por Moraes. Será que alguém vai indiciar ele por fake news? Né? Olha só, o Brasil é mencionado em decreto do presidente dos Estados Unidos como um país que consegue identificar os eleitores por meio de um banco de dados biométrico. Não há nenhuma defesa da lisura das eleições ou das urnas eletrônicas brasileiras. Muito menos o Brasil é citado como modelo de sucesso, como citado por Alexandre de Moraes. Então, se não é verdade, é o quê? Mentira? Fake news? Tem que ir pro inquérito? Né? Parece que a imprensa já está pegando no pé de alguns ministros do Supremo. Vamos lá, já que a gente citou o Donald Trump aqui, o Maduro está preocupado. O Donald Trump ameaçou agora com guerra. Falou, o negócio é o seguinte, Maduro, se você inventar de invadir a Guiana, nós vamos partir com armamento para cima de vocês. E aí o regime de Maduro responde a alerta ameaçador dos Estados Unidos sobre a Guiana. O Maduro ficou todo nervosinho e ele escreveu o seguinte, abre aspas, a Venezuela não cede à intimidação nem cede à chantagem daqueles que acreditam que com discursos incendiários podem distorcer a história ou tirar nossos direitos históricos, disse o ministro das Relações Exteriores da Venezuela em comunicado. De acordo com o chanceler venezuelano, o país liderado por Maduro é um amante da paz, que não busca conflitos. Entretanto, está disposto a não permitir que, abre aspas, interesses estrangeiros tentem reescrever a realidade do nosso Essequibo. Abre aspas, não permitiremos que isso se torne um campo de batalha para os interesses de corporações internacionais da ExxonMobil e do complexo militar industrial do seu país. Ou seja, Maduro disse que dá conta de enfrentar os Estados Unidos. Muito me assustou o Lula não fazer uma nota aqui a favor do Maduro
contra os Estados Unidos, entrando na briga dos outros, né? Muito me assustou isso, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial de hoje. Eu disse pra vocês que era bem bombástico, né? Não deu nem tempo de fazer a introdução e a abertura. Vai me falar que não é uma bomba atrás do outro, né? Da outra. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta daqui a pouco com mais conteúdo pra vocês. Grande abraço.